Primeiramente, queria agradecer aqui rapidamente a oportunidade de estar aqui trazendo um pouco da minha percepção nessa minha jornada como designer. Queria agradecer a presença de todos que estão aí me prestigiando com a sua presença no chat também. E a gente vai falar da importância do design na comunicação, inclusive no aprendizado de máquina, né? Vamos tentar fazer uma ligação aí da minha profissão com a profissão da Shane. Então a gente vai bater um papo bem legal. E quem sou eu? E quem sou eu? Meu nome é Luana Fernandes, eu sou formada em design gráfico, mas eu comecei fazendo tudo em agência. Eu passei por algumas áreas de atendimento, planejamento, já fiz redação, até chegar na parte que é a minha mesmo, que é de direção de arte. Hoje eu sou, então, diretora de arte motion, pezinho no motion, né? Eu faço criação de peças para mídias sociais e afins, e faço também edição de vídeo e algumas animações. Eu estou desbravando o mundo do UX agora, estou terminando um curso, estou pensando se ainda vou migrar para essa área, não, mas estou achando bastante interessante. E meus hobbies são confeitaria, jardinagem e várias artes manuais. Sou pessoa que adepta do deixa que eu faço sozinha, deixa que eu mesma faça você mesmo, né? Sim, agora os gateiros entram em loucura. Olha lá. Bom, vamos começar. Eu vou começar com uma frase que acho que todo designer já escutou na faculdade ou na sua jornada aí. O design, ele está em tudo. Então, ele está num produto, qualquer coisa que você vê, o design ele está presente. Então, eu trouxe 2 exemplos de produtos com a mesma função, que são caminhas de pet, e eu trouxe a da esquerda, que é um pouco mais tradicional, aquela que a gente vê sempre em qualquer lugar, e a da direita, que é tem um design um pouquinho mais inovador, uma coisa diferenciada, que nem todo mundo já viu esse design numa caminha de pet, né? Inclusive, eu tenho essa da direita. O desafio que eu trouxe aqui para vocês seria, se vocês, como consumidor, estivessem na frente de uma prateleira olhando esses produtos, qual chamaria mais a atenção de vocês primeiro, né? Bom, eu arrisco dizer que o da direita chamaria a atenção primeiro, você gostando ou não dele, por ele ser mais diferenciado e se destacar dentro dos outros, né? No meio dos outros ali. Mas claro que isso não é o suficiente para você consumir aquele produto. Primeiro você vai fazer umas análises além do visual, que seriam coisas como o preço do produto, se a funcionalidade é a mesma, se a qualidade também é boa, é a mesma, e se eu prefiro um design mais tradicional ou um mais inovador. Eu, assim, pessoalmente, eu prefiro mais inovador. Se for só essa diferença de R$50, claro que eu levaria, inclusive, eu comprei essa da direita. E aí, trazendo, né, o que a gente estava conversando para a nossa, né, a gente fazendo os paralelos ali entre, né, a machine learning e quando a gente está fazendo um produto dessa área, né, então, que é aquela coisa que a gente fala, às vezes a gente vai lá, escolhe um bom modelo matemático, né, vamos comparar ali com a espuma da caminha. Lu, você vai me falando se eu estou fazendo os paralelos certos. Sim. Né? Pega um bom modelo matemático que é o core ali. Então, as 2 caminhas têm um bom core. E você, no caso, a gente acaba escolhendo ali, tá tratando um bom dataset, tá usando tudo certinho, um bom modelo matemático, o dataset tá legal, não tem um dataset poluído, não é um datamug, por exemplo, só que daí na hora de a gente não sabe com quem a gente quer, para quem a gente quer oferecer aquele produto ou aquela feature naquele aplicativo, por exemplo, foi muito falado hoje aqui. O Alberto trouxe isso, né, da questão ali da Smart Fit, vários outros palestrantes trouxeram para quem que você vai, né, ofertar aquilo, quem que vai ser aquele o público que vai consumir aquilo. Então, a importância de você conseguir se comunicar e não só fazer a parte ali do back-end, a parte da arquitetura muito bem feita. Ela é fundamental, as 2 caminhas são boas, só que o que vai diferenciar hoje, fazer com que você se, né, destaque ali como um provedor de cloud? Por exemplo, o que a Oracle Cloud tem de diferente, né? A nossa assistência técnica, por exemplo, ela é muito boa, né? Puxando a sardinha assim para o nosso lado. Então, assim, isso faz com que seja um diferencial. Então,
Por quê? Porque o público hoje que a gente quer atingir, talvez, é um público que está iniciando ali na parte de cloud, por exemplo. A gente quer engajar essas pessoas com essa nova tecnologia. Então, a gente vai trazer essa assistência técnica para ajudar a pessoa a engatinhar e começar a caminhar. Claro que existe o público da caminha da caminha cinza e existe o público da caminha em forma de carro, né? Mas o público da caminha em forma de carro é aquele público que ele não busca só comprar uma caminha para o seu pet dormir. Ele busca também um conforto visual, ele busca toda uma experiência de ter aquele objeto compondo a decoração dessa sala, ou ele busca ter algo para tirar fotos e postar nas redes sociais, o que seria um pouco diferente da outra, que é mais objetiva, mais simples, né? Mas tem público para os dois tipos, os dois são design do mesmo jeito. Claro, né? Que alguns usuários finais não vão utilizar o produto da maneira como ele foi planejado, né? Mas tudo bem, vão deitar em cima do carro. Ou simplesmente vão preferir a sua cama, ao invés de utilizar o produto que você comprou tão caro para eles, né? O pessoal comentou aqui a caixa, né, de papelão. A caixa de papelão. Eu tenho uma caixa que eles usaram até desmontar a caixa, desconstruíram a caixa. Enfim, a criatividade, ela também está na forma de texto. Às vezes uma ideia ou um texto, uma frase com a qual você se identifica ou acha divertida, pode levar você a consumir aquele produto, a preferir uma caneca com uma frase que você gosta, ao invés de uma caneca toda branca, por exemplo. Então, eu trouxe esses dois exemplos aqui, que eu achei bastante divertidos, e a gente se identifica um pouquinho na nossa área. Inclusive, eu tenho essa da direita, dá para ver aí? Fazendo paralelo, por exemplo, né, novamente, a gente hoje falou aqui de como montar diversas arquiteturas, diversas inteligências artificiais, diversos, né, modelos, e só que assim, como que eu vou atrair as pessoas ou buscar, se eu estou buscando dados de fora, né, dados de comportamento ou dados de sentimento, igual hoje acho que foi o Ayrton que trouxe a questão do sentimento, como que eu vou ter esse input de dados se eu não me comunicar direito, né? Aí, por exemplo, se eu quero, né, atrair um público que vai escolher, né, tira o olho do meu café, uma pessoa que é tipo coffee addict, que nem eu, por exemplo, eu escolheria a caneca da esquerda. Se eu quiser atrair um público que assim é viciadão em café, que curte café, que quer falar sobre café, se eu quero alimentar a minha inteligência com informações de pessoas que vão clicar em sites de cafeteria, se vão clicar. Então, assim, eu vou mudar o meu texto, eu vou escolher essa imagem, não vou escolher a outra, por exemplo, com um honeypot ali, ou um chamariz para o meu input de dados, para o meu aplicativo, para a minha página, ou para o meu template, né? Então, assim, sim, gente, parece que são só qualquer xícara de café vai fazer a diferença, vai fazer o que eu quero. Não é assim. Hoje tem um mundo de possibilidades, né, nas canecas, tem canecas de todos os tipos, para todos os gostos, e certamente você vai achar alguma que você se identifica e você vai acabar comprando. Aí você, tem 50 canecas em casa, mas, preciso levar essa. Então, e só respondendo o Enésimo, a gente faz sim. Hoje você pode trabalhar com clusterização de públicos, Enésimo, sim, através do design. Existem várias empresas de propaganda que fazem isso, inclusive. Você, através do design, você faz a clusterização e depois define qual produto você vai anunciar. A pessoa que prefere um design mais colorido vai ter já, né, um público que vai tender para contratar o produto, e uma pessoa que prefere um design mais moderno, mais clean, branco e preto, por exemplo, vai tender a comprar um outro produto. Isso é utilizado sim. Bom, o design ele também está em ambientes, ele está bastante presente nas empresas que estão mudando agora os seus cenários, os seus ambientes, colocando tudo mais colorido, mais confortável, trabalhando para que os seus funcionários se sintam mais em casa, se sintam mais produtivos, mais criativos, principalmente na minha área, né? Isso é bem frequente. Apesar da pandemia, estão investindo ainda muito nisso.
E acho que vai voltar, já tem pessoas voltando para o escritório e tudo, então acho que é uma moda que pegou, né? Mas também trouxe o exemplo do home office, para quem está em casa, né? Que as pessoas de home office também estão investindo cada vez mais no seu cenário em casa, tanto para trazer um pouquinho do escritório também, não ficar tanto, estou em casa e bate aquele sono, aquela canseira, né? Então, tem muito isso também, a organização do seu cantinho ali de trabalho, utilizando disso. E também os restaurantes, né? Tem muitos restaurantes investindo em decoração, iluminação, para proporcionar uma experiência para aquele usuário, para aquele cliente, não só para ele chegar, sentar, se alimentar e ir embora, mas para ele ter vontade de voltar no seu estabelecimento também, sabe? Para ele, nossa, vamos naquele restaurante que tem a decoração, assim, porque eu gosto do ambiente, o ambiente é agradável e tal. Isso faz as pessoas voltarem muito também. E as lojas, com seus ambientes instagramáveis, né? Que é a palavra da moda agora, que estão montando alguns cenários bastante criativos para as pessoas pararem, tirarem fotos, postarem nas redes sociais. Tudo isso está funcionando em conjunto. E aí, a gente pensando nisso, né, falando muito sério sobre esse assunto, a gente começa a pensar que, eu, por exemplo, minha área é de visão computacional, então eu trabalho com imagens. Por isso que, para mim, o design tem todo esse peso, tem toda essa importância. Por quê? A pessoa, para a gente ter essa foto, essas duas fotos aqui, teve um design por trás que queria passar uma ideia, igual a Lu estava falando, queria atrair um certo tipo de público, né? Ou queria passar, me corrigir, Lu, se eu estiver errada, queria passar uma ideia, pelo menos para mim, vamos supor, essa imagem da direita mais colorida, eu iria assim com amigas, com uma coisa mais, sabe, assim, tipo, descontraída. Ali na outra eu iria para tomar um café, um brunch, a hora que eu quisesse, sei lá, né, e ali com date, alguma coisa assim, talvez, ou sozinha para fazer uma leitura, eu escolheria o da esquerda, não escolheria o da direita. E aí, por que isso é importante? Como você falou, né, são instagramáveis. E o que a gente coleta hoje através das imagens para formar os datasets? Essas fotos, essas imagens. Então, essas imagens inevitavelmente vão alimentar os bancos de dados e vão fazer com que a gente goste de tendências, com que a gente consuma algumas tendências e não outras. Por que a gente quer comprar na determinada época só roupa de tons pastéis? Porque a Pantone falou também, mas porque isso acaba entrando, né, nas inteligências artificiais e acaba ditando as modas de cores, as modas de estilos, né? Então, uma coisa a gente não tá, assim, hoje na Terra que a gente vive, em que tudo é fotografável ou filmável, é muito importante o design, porque tudo isso que for filmado ou fotografado vai virando dado, machine learning vai consumir. E aí? Pode seguir, Lu, só quis fazer esse paralelo. Não, é bem interessante. Eu tenho até um caso pessoal para contar, porque eu tô junto com meu namorado há uns 9 anos, mais ou menos. Quando a gente se conheceu, ele é o cara da TI, né? E eu a menina da criatividade. Então, quando a gente se conheceu, ele não dava muita importância para essas coisas de decoração, de cores, design, tipo, tudo dele era lençol branco, não sei o que, cinza, não sei o que. Todo mundo da TI aqui levanta a mão. Não, desculpa aí, gente, mas é uma tendência. Sim. E tudo dele era assim, tipo, eu queria comprar alguma coisinha diferente, assim, ele já, não, vai poluir a sala, não sei o que, né? E agora que ele tá mais nas lives, mais criando palestras, tá fazendo vídeo para YouTube e tudo, ele tá percebendo a importância de decorar o cantinho dele, que ele andou recebendo elogios também das primeiras decorações e tudo. E ele tá percebendo a importância disso, só voltando um pouquinho aqui, de organizar o seu home office. Mas o dele tá bem mais alegre do que esse, né? Tipo, o dele já tem nuvenzinha infantil, enfim, tem tudo. Eu comecei a falar para ele assim, vamos comprar alguma nuvem aí para fazer referência, só que, como a gente comentou outro dia, né, a gente só acha nuvem em sessão infantil, então é um pouco complicado. Mas ele tá percebendo isso, tá investindo bastante lá e tá
tá? Mas aí a gente pergunta, melhor a gente não. fica a dúvida. Imagina, Lu, se eu tô pegando a imagem desse cenário, né? E tô colocando para uma inteligência artificial analisar. Será que ela vai conseguir distinguir se é um quarto de bebê ou se é um escritório? A gente, né? Assim, imagina hoje com a quantidade de cenários atrás que a gente anda tendo, né? Assim, a gente está vivendo uma nova era, uma nova situação. E aí, todos esses dados vão precisar ser essas inteligências vão precisar ser retreinadas para identificar que aquilo ali é um escritório, né? Porque, sei lá, o que ela vai identificar? Ela não vai identificar mais uma parede branca e, sei lá, um computador, porque o computador não vai aparecer, porque a imagem agora está vindo do computador, mas ela vai talvez identificar as costas de uma cadeira, e aí ela vai abstrair, porque cada um tem um gosto, e o cenário depende, né? O que ela vai usar para identificar? Então, é bem interessante mesmo. A gente tem que dar uma estudada toda na composição ali também, não exagerar muito também, né? Porque às vezes ele exagera um pouquinho. Mas eu gosto muito de formas infantis, assim, até sou suspeita para falar, meu aniversário de 30 anos foi de flamingo, né? Então, enfim, eu gosto muito dessas temáticas, tem que tomar um pouco de cuidado também porque depende do que eu quero transmitir, né? No meu ambiente e tudo mais. Mas, como você falou, tá mudando, algumas coisas estão se juntando com as outras e aí a gente tem que ir discernindo aos pouquinhos, né? Tá, chegamos aqui. E a funcionalidade? Bom, o design ele não pode ser só bonito, ele tem que ser funcional também. Eu não posso comprar essa cafeteira linda aqui do Star Wars se ele não fizer café, ou se ele quebrar da segunda vez que eu usar. Ele precisa ter uma função, assim como uma cafeteira comum também, né? E aí eu cheguei aqui na minha área finalmente, que é o design digital. Como eu vou aplicar essa funcionalidade no design digital? Quando eu estou fazendo uma peça para mídia social, eu procuro pensar, eu me pergunto, né, qual é o objetivo daquilo que eu estou criando? E 2, se eu estou conseguindo alcançar isso com o que eu fiz até agora. Qual o objetivo dessa peça do Coco Bambu? Não foi eu que fiz, tá, gente? Eu peguei, mas eu faço algumas do Coco também. Me deixar com fome. Sim, você olha né? Bom, toda vez que eu tô fazendo peça do Coco Bambu, eu fico com muita fome, com muita vontade de comer camarão, né? Mas também eu gosto muito de camarão, então... A única coisa que eu faria diferente nessa peça, talvez eu colocaria essas opções que estão por escrito na imagem. Um chopp bem gelado, uma caipifruta com muito sabor, né? Porque aí sim, eu ia lá na hora comprar o meu, né? Então, qual o objetivo da peça que eu estou criando? Se ela é engajar pessoas, se é trazer mais visitas para minha rede social, vender aquele prato, deixar a pessoa com vontade de consumir aquele meu produto. E aí a importância do time de desenvolvimento sempre tá, uma coisa que eu acredito, é estar em comunicação com o time de design. Por quê? Né? Igual assim, o que adianta, né? Eu falei, ou eu ter um design lindo que não se comunica com o back-end, por exemplo, né? Com back-end vazio, e aí a pessoa vai entrar e vai se frustrar, ou seja, se ela for comer nesse restaurante, chegar lá, não tem camarão, por exemplo, é uma frustração. Se a pessoa vai usar a API, só é a casca, tem a frustração. Nossa. E do outro lado também, né? Então, assim, o que adianta você botar isso daí e a API ser, por exemplo, para ser uma papelaria? O que tem a ver a foto de um camarão com uma papelaria? Como que você vai engajar esse público que gosta de papel e não de camarão, por exemplo? Não faz sentido. Nossa. Né? O que eu amo nesse cliente é que as fotos dele são reais, gente. A foto é essa mesma, às vezes os meninos tiram foto lá, ou eles mandam. Eles especificam ali qual o tamanho do camarão, o tipo, né? Nossa, então é o que você vai receber em casa. Então, sou suspeita para falar, eu amo. Já gostava antes de fazer qualquer coisa para ele. Sim, mas assim, você viu o detalhe do design, de você escolher o tamanho do camarão, de você, né? E sim, tudo isso
faz com que, né, você entregue um produto de qualidade ou um produto né? Então, a comunicação através dos detalhes. Com certeza. E isso daí pode ser um input para você pegar dados, né? Saber se a pessoa, conforme ali, você sabe se a pessoa vai tender a consumir, né? Se o público daquela região vai tender a consumir camarão menor ou maior. E você, por exemplo, depois pode começar a programar suas compras através disso, as compras do restaurante através disso. Inclusive, dá para fazer esse tipo de análise dentro da Oracle Cloud, dentro do Analytics, fazendo um jabá, porque é o meu trabalho, mas a gente acaba fazendo isso daí. Então, né? Mas assim, se não tiver esse design detalhado, como que eu vou fazer essa análise? No máximo, eu vou parar lá eu vou parar na questão se a pessoa está consumindo o prato X ou não. Não tenho detalhes. Gente, essa peça é chave, você tá lá 18 horas terminando já seu trabalho, já encerrando tudo, aí você dá uma entradinha ali no Instagram, aparece uma peça dessa, você fala, não vou cozinhar hoje, vou pedir coco bambu. Já fiz muito isso, inclusive, né? Mas é uma peça chave para esse tipo de público. Aí eu trouxe mais uns exemplos aqui. Essa me pegou. Não são clientes nossos, mas a gente adora usar como exemplo porque o Burger King tem umas sacadas muito boas. Eles gostam de provocar concorrência, usam memes, eles usam da diversão e o público ama, né? Então, eu trouxe essa peça aqui, que te enganou da primeira vez. Não é o McDonald's, é do Burger King. Sim, eu falei, gente, é do McDonald's. Eu olhei o palhaço feio lá atrás e falei, gente, é o McDonald's, não era. Eu não sei se o povo está conseguindo visualizar aí o texto que está pequenininho, mas é no restaurante Salvador Shopping, ninguém vai resistir. Nem o McDonald's, né? Então foi essa brincadeira que eles fizeram. E na direita eu trouxe um exemplo da Coca-Cola, que se aproveitou daquela época que estava super na moda, aquela música da Jennifer, sabe? O nome dela é Jennifer, lá. E então eles uniram isso ao produto deles, que vinha com o nomezinho da pessoa. Colocaram uma frase, um texto fazendo alusão à ligação à música, que é uma peça que você bate o olho e você já lembra da música, lembra tudo. E como estava na moda, então o pessoal gostou muito também. Isso hoje, né, aí é comunicação. A gente sabe que esse tipo de comunicação, por exemplo, do Burger King, da Coca-Cola, são exemplos. Então, às vezes a pessoa vai lançar um novo produto e a gente acaba utilizando de uma comunicação parecida, porque sabe que já tem um apelo, né, para poder chegar e atingir o público que a gente quer. Até depois desenvolver a característica daquela, né, da própria empresa, né. Então, o Burger King, por exemplo, colocando um anúncio desse em frente num ponto de ônibus que fica em frente ao McDonald's, por exemplo, assim, e ganhe um Whopper grátis. Não sei se vocês já viram, aqui em São Paulo teve uma época que estava assim. Então, assim, gente, e aí você vai o quê, né? Daí você vai pensar, poxa vida, se a pessoa. Aí começa a pensar do lado do software, tá do lado do tá na frente do McDonald's, eu vou ter tal público que vai acessar, quantas requisições eu vou ter batendo na minha plataforma. Então, sim, gente, se não tivesse essa propaganda, o número de requisições na sua plataforma ia ser diferente. Então, assim, sim, as coisas se comunicam. Sim, sim. E o público deles ama, né? Então, são um time, parabéns aí o time que fez. Bom, falando de identidade, a identidade ela é muito importante para a sua marca ser reconhecida em qualquer lugar. Eu trouxe, por exemplo, aqui a Netflix, né? Que é uma marca bem forte, tem uma identidade tão forte que ela não precisa ser representada com tanto esforço em cada imagem. Eles têm uma comunicação também bem diferenciada, que é uma comunicação como se fosse uma pessoa postando, é bem pessoal. E as peças deles costumam ser mais simples, eles não colocam a logo grandona, às vezes colocam um risquinho com uma letra branca, a pessoa olha, bate o olho, já sabe que é Netflix, então eles não precisam ficar apelando, mostrando, estamos Netflix, porque todo mundo sabe que eles têm uma identidade muito forte, assim, meio que invisível, né, vamos dizer assim, a presença deles é muito forte. Eu tenho um cliente que se inspira muito na Netflix,
que é uma plataforma de streaming de filmes e séries evangélicos. Não só evangélicos, né? Para família também, para criança, mas é uma coisa assim mais família, mais light. E eles se inspiram bastante no Netflix. E a gente estava fazendo as peças deles numa época aí, tudo numa identidade padrão, seguindo a logo, umas linhas vermelhas em volta da imagem, tudo. E eles começaram a perceber que estava ficando muito robotizado, assim, tipo, um igual ao outro, sabe? E aí eles pediram para a gente mudar e ser um pouco mais Netflix, se inspirar um pouco mais na comunicação deles, que é utilizar mais imagens dos filmes, não usar marca em tudo, tentar passar essa comunicação igual a deles, né? Parecida com a deles. E aí que eu comecei a ver melhor as redes da Netflix, porque eu tenho Netflix, só que eu não acompanhava as redes, né? E aí que eu comecei a ver mais como é que eles postam, que são imagens mais simples e não precisam colocar logo, nada, que eles já por si só, eles já se representam, né? E, novamente, né, a gente falando ali da parte da TI, a gente sabe, obviamente, a Netflix foi uma das pioneiras aí em sistema de recomendação, em streaming, né, em ter uma plataforma robusta para aguentar tudo isso, mas hoje nós sabemos que ela tem vários concorrentes. E por que que ela continua no auge se ela tem concorrentes que, né, a parte de arquitetura e a parte de streaming, a parte da TI, não está longe dela, ou está batendo para, ou está até acima. Por quê? Novamente, a parte de comunicação dela é importante, né? Ela também dá valor para isso. Por exemplo, a gente tem uma gigante dos Estados Unidos, que é a Hulu, que tem séries maravilhosas, só que, por exemplo, o tipo de comunicação da Hulu não atinge direito o nosso público aqui, é latino, da América Latina. Então, eles ainda não conseguiram vir para esse mercado com tanta, assim, o público que vai ver ainda não vai ser, tipo, eles não vai compensar para eles trazerem para cá. Então, para vocês verem como a comunicação é importante. A Disney, eu acho que a Disney tá vindo com força agora aí, eu não acompanhei ainda as redes sociais deles, mas depois até vou dar uma olhada, porque pelo menos assim, comercial de TV, tudo tô achando bem bacana também, acho que aqui até assinamos aqui em casa. E daí, numa peça, menos é mais, como diria o Fogaça no MasterChef, né? Às vezes, sim. Seguindo o exemplo que eu estava falando ali da Netflix, que eles usam peças mais simples, que eles não precisam ficar exagerando muito para se afirmarem que eles são a Netflix, eu trouxe aqui 2 exemplos de peças que eu fiz esses dias. Ai, que vergonha. A primeira eu fiz, a proposta dessa peça era engajar pessoas, engajar os seguidores e perguntar para eles, com que você prefere tomar cerveja nesse fim de semana? Você vai tomar cerveja esse fim de semana com o quê, né? Daí tinha as opções, com churrasco. Olha aí a coleta de dados. Sim, na praia ou em casa. Aí eu fiz essa primeira versão da esquerda, só que ela no fim ela não passou, não foi aprovada. Aí eu parei para pensar um pouco, eu falei assim, vou olhar os outros posts que a gente já fez. E realmente estava diferente em vários aspectos. Assim, eu reparei que nós não costumamos usar fotos de pessoas, assim como eu tinha usado, e que, assim, por mais que eu tivesse achado bonito a hora que eu tinha feito, eu vi que aquilo não estava conversando com a marca. Então, eu fui tirando aos poucos as coisas para ver se dava para aproveitar a ideia ainda, né? E aí acabou que saiu essa peça simplesinha da direita aí, foi aprovada, subiu, tudo certo. E às vezes a gente pensa assim, como designer, né, pelo menos. Mas eu estudei tanto para fazer uma peça simples, assim, colocar uns emojis, a latinha e salvar, sabe? Mas tudo depende de como a identidade daquela marca, como aquela marca conversa com seus seguidores, conversa com as pessoas, com seus consumidores também. Então não adianta fazer uma coisa super elaborada, toda cheia, toda poluída, cheia de coisa, se aquilo não vai engajar, não vai converter em nada, não vai conversar com o meu público. Perfeito. E isso vai atingir, querendo ou não, diretamente, né? Se a gente está falando ali de um serviço, de uma plataforma que vai receber requisições, como eu falei anteriormente, a quantidade de engajamento vai mudar. Então, assim, né? E às vezes, vamos supor, se você vai fazer um teste de plataforma ali, que você precisa testar a plataforma, que você precisa testar, tipo, real mesmo, você vai disponibilizar aquela feature para vários usuários,
né, a diferença, às vezes, da cor do estilo do botão onde a pessoa vai clicar vai fazer com que seu teste seja bem sucedido ou não. E aí, a hora que você bota em produção porque o seu teste não foi bom, você falou assim, não, deu tudo certo no teste, mas teve poucas pessoas que testaram na real. A hora que você bota em produção, crash. Por quê? Né? Essas peças a gente está trabalhando. Não foi comunicado ali direito a intenção. A gente está trabalhando essas peças com vários especialistas de mídia lá na empresa, tudo, então tem toda uma equipe por trás, né? Não só a pessoa que está fazendo a arte, acho que isso vai converter mais que aquilo, não, a gente tem toda uma instrução e a gente sempre faz testes, né? A gente cria, vai testando e vai melhorando cada vez mais, né? E é aí que chegamos na estrutura, né? Como que eu estruturo pelo menos essa minha parte de criação? Eu tenho um checklist básico aqui, de tudo que eu penso para fazer. Primeiro, eu tento seguir uma identidade que já é definida pela marca, ou um manual, né? No manual tem todo o jeito que você pode usar a marca, padrões de cores, de fontes, diagramação, etc. Tudo que tem lá é para ser seguido. A identidade dela também, às vezes a gente já tem pré-estabelecido um padrão de peças para as mídias sociais, para o Instagram tem um padrão, tem uma editoria tal, e tem já padronizado mais ou menos como às vezes não tem também, a gente tenta criar em cima disso, né? Eu também vejo muitas referências por fora da concorrência ou de outros designers, eu dou uma olhada no que está rolando, o que eles estão fazendo, como é que eles estão criando naquele segmento. Eu utilizo da minha memória, quando há, né, peças anteriores feitas, eu vejo, às vezes até monto por cima, eu falo para não errar, né? Eu vejo peças anteriores que já foram feitas e que deram certo, que atingiram o objetivo que eu estou querendo, então eu tento montar mais ou menos naquilo também. Eu organizo todas as informações que eu coloquei naquela peça, se não tem muito texto, se está bom de ler, se o tamanho está bom, se as cores não estão muito poluídas, enfim, faço toda uma organização, meio que uma limpeza nessa peça também, porque ela não pode ir muito poluída também. E 5 testes, né? Depois de aprovado, a gente ainda tem que saber se aquilo vai funcionar e tal. E aí já não é meu setor, mas aí a gente precisa conversar e fazer várias reuniões e chegar depois e ver como a gente pode melhorar isso das próximas vezes. Perfeito, não, e é bem essa construção que a gente quer trazer aqui, a ideia de que é importante a comunicação entre times, né, para saber se o que está sendo feito de um lado faz sentido para o outro e como, né, valorizar realmente o trabalho daquele time que está fazendo a parte do back-end, do código, da arquitetura, do DevOps, da parte, né, mais ali de código, vamos colocar assim, da TI, e a parte que está fazendo eu falo, é o time de frente, né, que vai fazer com que tudo isso que você esteja fazendo faça sentido ou seja utilizado, né? Sim, tanto que quando a gente pega uma marca nova ou uma campanha nova, a gente faz vários testes A, B, C, então aquele monte, principalmente para mídia, né, peças de mídia, é aquele mundaréu de peça que a gente tem que fazer porque a gente precisa testar, ver o que vai funcionar mesmo, né? Essa peça aí que tá aí é uma das peças que eu fiz, né, para a sala Oracle e tal, com base nas instruções do meu marido, né, só que ele não me passou o manual nem nada, né, então parece que eu quebrei algumas regrinhas aí de marca e tal, mas fiquei sabendo depois, enfim. Mas eu tentei criar, ele também deu muita opinião, muito pitaco, então a gente meio que criou junto, né, com os assets da Oracle ali, e tentar criar um padrão para fazer sempre a mesma ali, um vermelhinho de destaque, cor da marca já. E não sei, eu não imaginei que fosse dar algum resultado muito diferente, não. Ele falou, faz aí para mim. Eu falei, fazer uma coisa bem simples. Para mim foi meio simples, assim. Lu, tem uma pergunta aqui, ó. As técnicas de design são muito importantes para chamar a atenção nos dashboards, para a apresentação das predições? Se sim, quais exemplos você tem? Sim.
Sim, ele está falando da parte, acho que de mais apresentar umas predições, por exemplo, de cenários depois de eu ter passado por um algoritmo, por um algoritmo matemático, alguma coisa. Sim, é importante. Se a tua empresa não tem um design que te ajuda a montar um dashboard, e isso pode assim determinar aquela coisa. Eu estou falando assim dos dois tipos, e aí a Lu pode complementar essa parte que eu não sei. Tanto que, assim, o dashboard que você vai apresentar, por exemplo, para um time de TI, né, por exemplo, num Grafana, ou é um dashboard de um tipo. A gente, dentro da Oracle, temos um produto que é o Oracle Analytics, que ele é um dashboard mais para BI. Por quê? E você vai construir esse dashboard a partir dessas predições que a gente faz. E ali você vai, igual, se eu quero mostrar que aquilo é um dashboard da Oracle, por exemplo, eu vou construir com mais ou menos essa carinha. Se eu quero trazer, né, a minha marca ali, sei lá, o McDonald's ali, eu vou construir ele com outras feições e alocar também diferente. A forma que você vai colocar à disposição dos blocos com as análises é fundamental, é fundamental. Então, sim, você ter toda essa parte de como você vai se comunicar, até para se você vai estar fazendo um monitoramento, né? Eu trabalho muito com sistema de monitoramento de plataforma, para você fazer um monitoramento decente, se você escolher que você vai colocar aquela métrica ali primeiro, que não faz tanto, ela é importante, mas nem tanto. Você escolher a sequência que você vai colocar as métricas, e às vezes vai mudar de um time para o outro. Então você está usando os mesmos dados, as mesmas, e está tendo os mesmos throughputs, mas para essa tela é importante estar 1, 2 e 3, e naquela tela está 3, 2 e 1. Então, isso isso querendo ou não cai no design. Cai como aquele time específico trabalha. Isso aumenta a produtividade sem exaustão. Assim, tem vários benefícios. Falei um monte. Desculpa. Não, tá certo. É por isso que eu acho tão importante a equipe compartilhar todas as informações, por mais que essa parte dos dados não seja da minha área, eu preciso saber se aquela peça converteu, se ela deu algum resultado, se ela atingiu o objetivo que a gente queria, para eu poder fazer nas próximas, para eu poder replicar aquilo, né, também. Então, é importante a gente ter acesso a isso, ser uma conversa todo mundo, saber como andam as coisas e compartilhar, né, as informações. Perfeito. É isso, gente. Quem quiser saber mais... E só complementando, né? Hoje a gente falou aqui, o Léo falou sobre a GPT-3, né, Lu? Não sei se você acompanhou a da inteligência artificial que criou a melancia, tudo. Então, para criar aquela peça que ele identificou, né, como uma melancia sendo um círculo vermelho e a borda verde, né, teve que ter um design que você determinou que aquele tipo de coisa vai se parecer uma melancia ou não. Então, novamente, assim, reforçando, né, eu vejo, assim, eu já vi muitos projetos que eram extremamente tecnicamente lindos, a arquitetura, você fala, caraca, a pessoa é a melhor arquiteta de machine learning que eu já vi na vida, só que não houve a comunicação de como isso ia ser ofertado, de como ia ser ofertado, no caso, se depende de dados, né, de input, por exemplo, para streaming, como que ia ser coletado, como que ia ser depois mostrado a resposta para o público para continuar engajando. Então, é fundamental essa conversa, gente. Então, assim, você conhecer, né, o design e usar ele no seu dia a dia, tanto no seu escritório, tanto em tudo, né, Lu? Tipo, isso faz com que você aprenda a se comunicar através de outras formas a não ser palavra, a não ser sinal de fumaça, né? Porque é uma forma de comunicação, não é? Não, com certeza. Às vezes não precisa nem ter um texto para você comunicar algo. Aquela marca de cerveja que exemplifiquei ali, a gente faz vários posts que é só a imagem, e a imagem em si comunica muito mais do que um texto, né?
E acho que essa diferença, isso que você falou também, é a diferença entre uma obra de arte e design, né? Porque tem aquela polêmica dentro do design, design é arte, Sim, não, e desenho... essa é a diferença que a gente vê de tantos aplicativos parecidos, com funcionalidades parecidas, em que um bomba Sim. e o outro morre, né? Uhum. Mas a gente vê muito isso, né? Então, Lu, muito obrigada por você ter trazido para mim essa feição tão importante. E sim, gente, eu acho que hoje o que a gente tem de publicidade e de design da Sala Oracle, como a gente construiu isso ao longo desse ano, foi muito graças ao que a Luana nos ensinou, ao que ela trouxe para a gente de aprendizado nisso. Então, para mim fazia muito sentido que ela viesse aqui fazer, né, por isso esse convite, que ela viesse aqui bater esse papo com a gente, porque sim, a gente constrói um conteúdo técnico, só que como que a gente vai atingir vocês aqui, que estão aqui com a gente, sabe? Como que a gente vai conversar, principalmente no mundo de hoje que está tudo tão virtual, né? Que não tem o apelo do evento físico ali, porque eu sou viciada em evento físico, não tem. Então, como que a gente vai se comunicar, né? Então, eu acho que a Lu fez isso com uma maestria muito grande através das peças dela. Então, assim, para mim faz muito sentido trazer esse tipo de conversa hoje, porque a gente vai ter que mudar. O mundo pode ser que volte com a vacina à normalidade, mas muitas coisas não vão ficar mais virtuais. E aí, como que a gente vai se comunicar, né?